Olá, tudo bem? Hoje é o nosso último dia que a gente conclui, então, as 7 leis espirituais do sucesso. E eu tô alegre porque é linda essa lei, conforme a gente vai lendo, eu sempre faço um roteirinho para vocês, transcrevo as ideias principais, dou uma resumida, coloco com as minhas palavras. Tem outras que eu faço uma transcrição literal, porque é muito bom. Gente, dá uma alegria, sabe? Quando você olha aqui, você fala assim, gente, é tão bom. Primeiro, porque eu sinto que eu tô vivendo isso. Segundo, porque eu, quando passo isso para vocês, tenho certeza que muita gente vai se identificar, vai fazer várias vezes, vai colocar em prática e vai surtir frutos. A ideia é minha, não, não é. Eu adoraria que fosse. De certa forma é, né? Se a gente participa, se a gente ressoa com essa ideia, ela também é nossa. A gente se apropria de um trabalho maravilhoso. Também não é só do Deepak Chopra, mas ele, pô, é o escritor, é o livro, né? É fantástico esse daqui. Então, assim, ele também se abeberou, foi lá na fonte, mas ele foi antes, né? Ele viveu isso, vivenciou isso, tinha essa sabedoria, passou para os filhos. Então, foram vários mestres que passaram de forma antecipada e foram deixando esses rastros para a gente. E aí a gente pode ir lá e pegar. Mas eu tenho muita gratidão ao Deepak Chopra por ter compilado essa sabedoria, por ter organizado, por ter passado, né? Também tenho gratidão a vocês por estarem aqui no último dia. O cenário mudou para quem está acompanhando. E até eu podia falar que é uma coisa proposital. Porque, deixa eu ver se o microfone está ligado. Porque já aconteceu de eu gravar e não tá ligado o microfone, né? E depois ter que gravar de novo. Não sei se foi nessa série ou foi dos 21 dias, eu acho que foi nessa. Enfim, depois vocês vão descobrir, né? Vocês passaram por isso já olhando ali e sabendo. Mas é que o tempo passa tão rápido, ele atropela a gente, e aí é essa coisa maluca. Mas eu ia dizer que essa mudança de ambiente, eu poderia falar para vocês que é uma questão da. Eu tô na cozinha, né? Então é a nutrição. É a nutrição que é a nutrição para a alma, para o corpo, para o espírito. Aqui é para o corpo, né? Mas que a gente alimenta o nosso corpo para poder dar continuidade às coisas que a gente faz. Assim como a gente tem que nutrir a alma para poder fazer os 7 caminhos. Mas não foi proposital, não, eu ter mudado. Foi porque realmente eu precisava fazer, até colocar aqui mais para cá, eu precisava fazer um alimento, né? Então, quantas panelas estão lá, eu estou gravando aqui, porque o tempo ele não permite desaforo. Muita gente fala que o dinheiro não permite desaforo, eu digo que é o tempo. E quando eu olho para trás, eu penso, puxa, existia a semente, né, já no meu coração, mas ela precisava tanto ser regada, eu precisava de educação emocional para estar nesse momento hoje falando com vocês e realizando as coisas que só agora começaram a fazer sentido, alguns anos para trás, né, que eu pudesse efetivamente ligar os talentos ali para fazer aquilo que minha alma pedia. Como estava obliterada pelo medo, por tantas coisas, e dá uma raiva quando a gente para e pensa, puxa, por que eu não fiz isso antes? Né? Porque eu não estava pronta para isso. E aí a gente precisa, muitas vezes, ter a maturidade que vai fazer com que a gente alce esse voo, que eu queria antes, né? Pessoas que me conheciam lá atrás já viam isso desde sempre, mas tinha momentos que eu achava que eu já estava pronto para fazer, mas eu não estava, né? Então por isso que a gente patina muito na vida. A gente às vezes precisa se deparar com, às vezes não sempre, né? É que depende de cada alma, né? A cada como que a pessoa veio para cá, porque tem pessoas que já vieram já muito mais prontas para fazer, para realizar. E aí a gente vai passando por muitas experiências individuais e coletivas que vão fazendo com que a gente amadureça. Então até os problemas a gente tem que ser grato, né? Porque eles apareceram na nossa vida. Porque se não fosse por eles, a gente não estaria pronto e, né, para fazer muitas coisas. Tem um livro que eu adoro, que chama O Andarilho das Estrelas, do Jack London. Gente, lê esse livro, vai. Eu tinha uma época que eu dava de presente para todo mundo. Ele é gostoso, é uma leitura que ela esse autor é divino, né? E é muito gostosa a leitura, é ficção, mas que traz uns ensinamentos de vida que são incríveis. É um livrinho gostoso de ler. Então, O Andarilho das Estrelas, Jack London. Procure, compre esse livro. Não dá para dar de presente para todo mundo, já dei vários. Me acompanha faz tempo. Mas então a gente vai hoje para a conclusão e para a 7ª lei, que é a lei do Dharma ou do propósito de vida. E ela é a coisa mais encantadora do mundo, porque é uma mudança de paradigma, é uma realização totalmente diferente do que a gente vem acostumado aqui. É algo que preenche a nossa alma, que é a verdadeira razão da gente existir. Então vamos lá, eu vou ler um pouquinho e vou explicando do que eu fiz esse breve
é, não é relatório, né? Esse esqueminha aqui. Todos temos um propósito de vida, um dom singular ou um talento único para dar aos outros. E quando misturamos esse dom singular com benefícios aos outros, experimentamos o êxtase da exultação do nosso próprio espírito, entre todos o supremo objetivo. Bom, então tá, a gente vai ver mais pra frente. Quem não descobriu os seus talentos, os seus dons, né, como faz para fazer isso? Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam: puxa, Carla, parece que eu não tenho jeito para fazer nada. Eu falo: como assim? Parece que eu não tenho esse talento, esse dom. Todos temos. A questão é quanto tempo a gente passa em sincronia, em interiorização, né, com o espírito, com a alma. Quando a gente para ouvir nosso silêncio, quando a gente para se lembrar das coisas que a gente fazia sem tempo, fora do tempo. Então a gente vai, calma aí, calma, senta que lá vem história. Pode ser que você já saiba qual é o teu talento, pode ser que ainda não, mas a gente vai descobrir. Então, o que eu li para vocês é, na verdade, a conclusão que vem no início e que depois se repete, né? Então a gente vai passo por passo. Beleza. O que é Dharma? Dharma é uma palavra em sânscrito que significa propósito de vida. Então, qual é o teu propósito, né? E aí, a maior parte das pessoas está estagnada nisso, né? E eu também estava, né? Também achava que fosse uma coisa ou outra, então eu sabia de talentos que eu tinha, porque normalmente a gente tem mais de um talento. E aí você fala assim: como é que eu sei que aquilo é um talento meu? Algo que você faz e que você faz muito bem e que você perde a noção do tempo. Quando você entra nesse espírito, entra na vida do espírito, quando você entra na consciência atemporal, na consciência de que você poderia fazer aquilo pelo resto da sua vida, você estaria bem. Porque você não está calculando, porque você não está nessa mente intranquila, porque você não está no hemisfério esquerdo, que é linear, que é aquela coisa de passo por passo. Quando você vai para o hemisfério direito, que você perde a noção do tempo, da contagem do tempo, então você começa a entender algo que você ama fazer, você entra na bem-aventurança. Então é aquilo que você faz que você sente isso. E aí você fala: tá, mas muitas pessoas, por exemplo, fazem a mesma coisa. Opa, deixa eu só dar um... Então a gente estava conversando, né, sobre como identificar um talento e o que é isso, né, um dom que você tenha. Então são aquelas coisas que usualmente, desde criança, você vê que você tem uma propensão para fazer certas coisas em detrimento de outras. E quando você realiza, pode ser que você descubra depois, mais tarde na sua vida, mas você tem uma propensão para coisas que são similares e que depois vão se organizando. Tem dons que você descobre de forma tardia ou que se manifestam em outra época da sua vida. Também isso pode acontecer. Mas você percebe que aquilo que você está fazendo te leva para uma consciência atemporal, uma consciência extremamente relaxada, onde você está entregue no momento presente de forma completa. Então, quando você está fazendo isso, é um talento seu. Aí você fala: tá bom, vamos supor que seja escrita, mas tem várias pessoas que escrevem. Então, por que eu vou ser único? Porque ele fala: você vai ser único naquilo que você faz. Porque você tem diversas atividades, é verdade, é fato, mas quando você está realizando essa atividade ou alguma dessas atividades, você se sente, você tem uma forma única de expressão. Porque imagina que você tem todo o teu cabedal de experiências, você tem toda uma trajetória de vida, e você tem uma forma exclusiva de se manifestar, de se portar. É você com a tua unicidade, né? Como colocar no mundo, com as suas ideias, com aquilo que te toca, com a forma como você realiza. Uma pessoa escrevendo nunca vai ser igual a outra pessoa que escreve. Não só pelas ideias que você canaliza, que você desenvolve, mas como pelas palavras que você escolhe, os temas, da forma que você vai tocar. Percebe? Então, aquilo tudo é diferente. Você realizando aquilo é diferente. Várias pessoas vão fazer uma receita de bolo, mas o bolo nunca vai ficar igual. Não tem uma pessoa que você sabe que ama cozinhar e cozinha muito bem, né? Geralmente da sua família, a avó, né? E aí aquela avó tem um talento incrível para fazer um bolo. Você casa e aí a mulher não faz igual, ou o homem que é um chefe, né? Que é muito bom, confeiteiro, mas ele não faz o mesmo bolo. Ele faz receitas maravilhosas, magníficas. Mas o que acontece? Ele não consegue fazer aquele bolo de chocolate com aquela calda
de açúcar que fica grossinha, assim, sabe, branquinha, não consegue. Isso é um gosto da infância que a sua avó fazia e nenhuma outra pessoa. E sua avó não era aquela pessoa de fazer receitas chiquérrimas, fantásticas, né, como seu marido faz, mas ela tinha esse talento para fazer essa receita do jeito dela, entende? Então é sobre isso que eu tô falando, é sobre isso que eu tô tentando comunicar aqui para vocês. A vivência de vocês, tudo como vocês fazem, como vocês executam o movimento, como vocês escolhem se debruçar sobre aquilo, como vocês se comunicam com as outras pessoas. Então tá, então guarda isso para vocês. Então isso é um farol, né, para essa busca dos talentos que você tem, para que você possa se enxergar. Muita gente tem baixa autoestima, então acha que não faz nada bem, tem um medo de fazer qualquer coisa, né? Então são as pessoas que talvez sejam muito introspectivas e com baixa autoestima, porque o mundo às vezes não qualificou, não deu aquele respaldo e a pessoa tem gente que precisa mais de elogio, todo mundo precisa, né? Mas tem pessoas que precisam mais, ou até pela trajetória difícil ali. Enfim, sem querer entrar em cada situação, porque cada situação é uma, cada um é um. Eu só lembro agora da minha mãe quando ela fala sobre a avaliação dos tipos, segundo a medicina chinesa, né? Que você tem, então, certos tipos que necessitam muito mais de um feedback, né, de uma validação externa para poder ir para frente. Então, são pessoas e pessoas para a gente parar e pensar em quem eu sou, em quem você é, né? O que você está precisando para enxergar os teus talentos, né? Então, você tem que olhar com benevolência para você, com tranquilidade e entender que você não precisa ser perfeito. A perfeição é a sua realização. A obra não é o que se exterioriza, mas a obra é você fazendo qualquer coisa. Entende? Percebe a diferença? Então, quem é você quando você coloca alguma coisa no mundo que aquilo te traz muita felicidade? Porque a técnica você elabora, a técnica você vai deixando ela fina, você vai, quanto mais amor e tempo e dedicação você faz alguma coisa, melhor você vai ficar. A prática leva à perfeição, mas a perfeição ainda é um conceito relativo, porque tem o subjetivismo ali. Mas a questão é, o que são essas coisas que você faz que é um talento seu? Então, não olhe por fora da validação de terceiros para dizer isso é um talento, mas eu sei, porque eu amo fazer, eu faço bem feito, e eu perco a noção do tempo quando eu estou realizando aquilo. Então, eu acho que é esse equilíbrio que você tem que ter, olhar para entender sobre os seus talentos, sobre os seus dons. Seguindo em frente, então. Então, Dharma vem de sânscrito, né, que é o propósito de vida, que foi o que a gente havia falado. Aí ele fala, ó, nós assumimos uma forma humana para cumprir um propósito de vida. Gente, e quanto de nós passa uma vida inteira sem descobrir qual é o propósito de vida? A gente vai levando, vai só olhando para fora, fazendo ego referência, e tudo é importante sim. Pode ser que teu propósito de vida tenha sido única e exclusivamente ter a sua família e aprender sobre o significado de família. E você criou uma família linda, passando valores magníficos, porque isso é importante, a família é importante, né? Mas não é a única forma de evoluir tendo uma família, mas dando amor para as pessoas que estão ao nosso redor é fantástico. Tendo quem você possa contribuir e receber essa contribuição, que é a lei do fluxo da doação, de dar e receber, é uma coisa que não se pode jogar fora, porque isso é muito bom. Mas não significa que todo mundo vai crescer só no seio da família, né? A família primeiro, sim, é importante. Não significa que você não vá ter evolução em caminhos outros, como a gente vê diversos avatares, né? Como Sai Baba, por exemplo, e outros que já tinham um crescimento tão grande que eles já estavam num fluxo muito mais de dar do que receber. Então, eles não precisavam tanto, precisavam do aporte, sempre precisamos, para poder expandir aquelas ideias e diversas pessoas trabalhando em uníssono. Isso é muito importante. Mas ele conseguia não ter um núcleo, aquele núcleo íntimo, né, que fosse aquele de dar um suporte, mas expandir a ideia dele e fazer aquela coisa maravilhosa, incrível. Então é isso. Então cada um, cuidado para avaliar os outros, aquele teu entorno, porque você não sabe da história. Lembra da escala de Dave Hawkins? Eu vou fazer uma série ainda de vídeos para colocar
né, Poder versus Forças, que é um livro fantástico dele, e explicar essa escala até para vocês se situarem, né, ver onde vocês estão, onde vocês querem chegar, quais as dificuldades que enfrentam e por quê. Autoconhecimento é tudo, né? Autodesenvolvimento é primordial para tudo que a gente se coloca para fazer. Então é isso. Então não fique julgando. Julgue você, sempre tenha gratidão das pessoas que te cercam, né? E tá nesse fluxo, como eu disse. Mas aí você vê então qual é a tua necessidade de alma. O que você precisa fazer, o que você veio aqui para fazer, se conhecer, né? Então, ok. O campo da potencialidade pura é a divindade em essência. É o divino assumindo uma forma humana para cumprir um propósito. Então então a gente está no campo da potencialidade pura quando a gente está desencarnado, né? Então o que? É a divindade em essência, é a gente participando da coisa temporal. Você vê quando o bebezinho nasce, que você olha para os olhos dele e parece que contém um infinito nesse bebê. Ele traz tanta pureza, né? Ele pode ter tido vidas anteriores, né, para quem acredita nisso, eu particularmente creio nisso, né, ele pode trazer uma certa carga emocional para ser trabalhada, mas ele ficou bastante tempo do outro lado, então normalmente ele vem com aquela pureza, aquela coisa boa, né, que a gente sente em paz perto de um bebê. Tá bom que tem bebê que chora, a gente sabe que os bebês vão chorar, a gente chorou bastante, mas eles trazem essa coisa boa, né? Eles trazem quando eles estão bem, assim, de saúde, eles estão, porque eles não sabem falar, eles vão ter que chorar. Às vezes passaram por certas coisas quando estavam sendo gerados, né, e por aí vai. Mas você vê aquela coisa boa no olhar de um bebê, né, descobrindo o mundo e a coisa pureza que ele traz. Então é isso, gente. Então a gente vem desse reino, né? E a gente vem para cumprir um propósito. A gente assume uma forma física para cumprir um propósito. Aí é um grande pecado a gente passar a vida inteira sem saber qual é o propósito. Pode ser que a gente tenha cumprido coisas que a gente veio aqui para fazer, mas quando a gente verdadeiramente cumpre todos os propósitos que a gente tem consciência de quais são eles, né? E um propósito pode ser um propósito único que vai usar vários talentos teus, que você vai coordenar esses talentos para poder realizar aquilo que você veio fazer, né? Então tá. De acordo com essa lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Depois ele fala sobre ter mais talentos e eu concordo com ele, porque a gente tem vários, né? Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo. Então ele fala pelo menos isso para você não ficar mal. Pode ser que de repente você tenha um talento que você se dedicou muito tempo e aí você tem os outros também, mas aquele é super mais bem desenvolvido e através daquele que você vai fazer maravilhas, né? E para cada talento singular de vocês tem uma necessidade específica. Olha que coisa linda, né? Então, para cada talento que você tem uma necessidade esperando em você, para você colocar em prática. Então, imagina que aquela pessoa que não descobre seus talentos e ela é aniquilada. Imagina as pessoas que se matam, que de repente elas não descobriram por que elas estão aqui, elas têm uma vida vazia e elas têm desespero de estar aqui no meio, de estar em provas que são consideradas difíceis, que verdadeiramente têm, né, uma miríade de coisas que às vezes a gente tem que enfrentar, e aí elas não conseguem ficar e se matam. Ou então que passa uma vida inteira de miséria emocional, porque não sabe o que veio fazer, de muito sofrimento. Quando, bem da verdade, se elas descobrissem o propósito, poderiam transformar karma em dharma, né? Ou seja, naquele sofrimento que elas estão passando, elas olham para a parte espiritual, se conectam e transformam numa benesse para um número muito grande de pessoas. Então, o dia que a pessoa odeia a outra e ela acha que aquela pessoa não tem que existir, ela está fazendo um crime contra si mesma, ela está fazendo um crime contra a essência, ela está praticando algo pela ignorância dela, porque todas as pessoas, sem exceção, elas têm algo para contribuir, elas só não encontraram ainda o que é essa contribuição, né? Então, um mundo polarizado, onde as pessoas se odeiam por expressão do ego e porque houve uma retórica, né, narrativa que faz com que crie o ódio, a separação, quando bem da verdade cada um tem aquilo para fazer. Eu posso estar demonstrando o pior de mim e isso pode durar uma vida inteira, né? E essa pessoa pode não querer despertar, eu posso não querer despertar e várias outras pessoas. Mas o fato é, se eu ajudar, né, as pessoas a despertarem, um ajudar o outro e as pessoas que aceitarem então essa conclusão de que pode despertar, o que vai acontecer é que elas vão contribuir de uma forma muito bonita para o todo. E aí você fala, ai, mas ai, ai, ai. Daí a pessoa vai contribuir, vai fazendo alguma coisa que ela quer. Calma que eu vou explicar tudo aqui o contexto. A questão é que isso vai te trazer uma felicidade genuína, ímpar.
eu até tenho uma coisa que eu costumo dizer que é assim, que eu fui aprendendo na caminhada, que a gente, tudo que faz, faz por malandragem. Assim, nossa, o ser humano é malandro, a vida em si é malandra. Aí você fala, como assim? Porque, na realidade, você só deixa os velhos brinquedos quando você encontra novos brinquedos. Quando aqueles outros mais te satisfazem do que os anteriores. E não tem nada de errado nisso. A vida tem que ser contentamento, alegria, prazer, né? É só uma questão de ponto de vista ampliado. Porque quando a gente descobre aquilo que a gente ama fazer e começa a ter a possibilidade de fazer, né? Então, você está sempre fazendo aquilo que você ama, não é verdade? E a gente tem uma coisa de essência que é o amor. Quando o amor desperta e você coloca aquela coisa que você ama fazer a serviço dos demais, então você completa um ciclo muito bom. Você está em contato com o espírito, doando aquilo que você tem de melhor para os outros e você está conseguindo preencher a tua alma. E aí isso não tem igual, né? Tem uma felicidade muito grande. Você vai libertar muita gente do sofrimento que vive e você vai se sentir realizado. E aí toda a prosperidade vai vir em teu socorro, né? Então, não confunda uma coisa, porque tem gente que pode estar assistindo isso, pode estar falando, Carla, é mentira, sabe por quê? A gente tem muita ideia preconcebida. Você começa a fazer um negócio para ajudar os outros, aí as pessoas são ingratas, não reconhecem, às vezes você passa miséria, você não tem dinheiro para fazer as coisas. Calma, porque tem pessoas que têm o voto de pobreza e não precisa fazer as coisas com voto de pobreza. O universo, ele é rico e ele é feito de trocas. Então você tem o dar e receber que é importante, né? Você não precisa, se você tiver no ego querendo ser o bonzinho só se ferra. Se você não estiver fazendo aquilo que você ama fazer, você está se torturando, achando que você tem que ser bonzinho para ajudar os outros. Se você estiver abrindo mão de receber e só dando, você saiu do fluxo. Então você tem que tomar cuidado para não entrar em roubada, por não conhecer as leis tais quais elas se manifestam. Tudo é troca nesse universo. A questão é, o que eu troco com você? Eu vou fornecer droga para você ficar dependente químico, para você ter nossa, ficar mal, acabar com a sua família, com a vida da sua família, você ficar inconsequente, totalmente paralisado, anestesiado. Eu vou ser uma fornecedora de droga, eu vou ser uma traficante, eu vou ganhar milhares de dinheiro, né? Rios de dinheiro com isso, mas eu tô só fomentando o caos. Então, é troca, mas é troca para ir direto para o inferno. Agora, se eu estiver fazendo trocas baseadas no amor ao próximo, no amor a mim mesmo e no amor ao próximo, é mais do que justo e adequado que eu receba a contraprestação por aquilo, né? Só que minha pergunta primeira não vem o que eu posso ganhar, mas o que eu posso te dar, né? O que eu posso fazer por você? Há uns anos atrás eu comecei a ouvir de forma insidiosa, vinha o tempo todo, o que eu posso, como se meu anjo da guarda estivesse falando, o que eu posso fazer por você, o que eu posso, e aquilo me vinha com uma felicidade, sabe, muito grande, mas a gente não precisa fazer voto de pobreza, a gente faz o seguinte, dá parte daquilo de graça, outra parte você cobra, para quem não pode pagar, você faz de graça, para outra parte que pode pagar, você recebe, então você faz um bem bolado, só que você não deixa você não interrompe o fluxo, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que foi difundida essa ideia de forma equivocada, que aquilo que você faz de forma espiritual, você não pode receber uma contraprestação por aquilo. Mas, gente, a vida em tudo é espiritual. Em tudo, em tudo. Você coloca espírito em alma naquilo que você faz, em todos os trabalhos que você executa, ou a gente tem também ideias preconcebidas, paradigmas totalmente errôneos em todas as áreas. Porque a gente acaba fazendo muitas vezes o que não gosta e depois tem o happy hour, que daí a gente vai tomar cerveja para fugir um pouco da realidade, porque a semana inteira foi um caos. Imagina se aquelas pessoas que têm um verdadeiro talento para mexer com a terra estivessem mexendo com a terra. Elas estariam felizes plantando. Imagina se cada um que vai fazer uma tarefa faz aquilo de coração. Mesmo que você tenha perrengue, porque tudo tem perrengue na vida, tem aqueles momentos que dão as coisas erradas, mas você vai cantando, assoviando, dando risada. Vou fazer um pouco mais, não tem problema, você não se cansa. Você cansa um pouco o físico, você descansa, mas o teu espírito está exultante, está feliz, alegre, confiante. Então vamos seguir aqui. Vamos ver o que mais que ele fala aqui, ó. Quando as necessidades específicas se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a fagulha que cria riqueza. Então é isso, gente, ó, o talento daquilo que você faz. Bom, então tá, então eu tô na hipnose, né, hipnoterapia,
reprogramação, né, para as pessoas, ajudar as pessoas a reprogramar. Então, esses vídeos todos estão voltados para isso, né, para que você... E life coach, ou seja, eu vou te ajudar, dar várias dicas aqui, minhas e de terceiros, né, de gigantes que passaram, que estão aí, para que você consiga reestruturar a sua vida. Então, eu estou tentando proporcionar aquilo que eu mais amo estudar, né? E foram as formações que eu fiz, já não tão nova, não como primeiras profissões. E daí tem outras coisas que eu gosto, que eu amo também, que eu não vou contar, que são projetos que ainda vão vir a baila. Mas, então, unindo as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ler, né? Eu sempre gostei de ler, escrever, pintar. Então, eu já estou unindo tudo isso para poder passar para vocês. Gosto de falar também, acho que deu para perceber. Então, a gente vai ver. E você, o que você gosta de fazer? Eu tenho certeza que você tem um monte de coisa que você gosta de fazer. Escreve aqui embaixo para mim. Olha, quando eu faço isso, eu estou muito bem. Aí a gente, de repente, troca umas ideias ali no coletivo, né? Um ajudando o outro, sabendo o que você já sabe fazer, o que você gosta, o que você faz bem feito, né? Então tá. Ó, uma coisa muito linda. Falei, gente, se meus pais tivessem essa maturidade quando eu tinha a idade. Então o Deepak fala o seguinte, que quando os filhos eram bem novinhos, ele ensinou desde os 4 anos sobre o Dharma. Aí ele falava assim, filho, você vai descobrir aquilo que você gosta muito de fazer, né? Então era o propósito de alma. Você vai se sentir assim, assim, assado quando você está fazendo isso. E aí, o que vai acontecer? Você não vai precisar estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, você não vai precisar se preocupar em ganhar dinheiro. Eu quero única e exclusivamente que você se preocupe em fazer aquilo que você gosta e faça bem feito, se dedique a fazer bem feito, né? E aí, se você não tiver dinheiro quando você for adulto, eu te sustento, não tem problema nenhum. Mas você ensinou a meditar com 4 aninhos, imagina que coisa linda, né? Ensinar os filhos a meditar com 4 anos, depois ensinou a achar o propósito de vida. Aí ele fala o seguinte, meus filhos, olha isso, cresceram todos colocando em prática o talento, o Dharma, auxiliando as pessoas com isso e sendo único na área de atuação que eles fazem. Diz que eles estudaram em colégios muito bons, tirando as melhores notas, nas melhores faculdades também foram admitidos, ou seja, e estão muito bem financeiramente. O que significa isso? Significa que ele ensinou desde cedo a lei do Dharma. Então ele falou, tira a preocupação, vocês vão ver mais pra frente o negócio também, tira essa preocupação, vai fazer aquilo que tua alma pede. Galera, vocês não curtiram o vídeo? Eu preciso que vocês curtam esse vídeo, porque eu preciso que ele seja compartilhado, que mais pessoas saibam disso. E aí, gente, a gente sai da lei da competição, que vocês já viram que cada um é único, cada um vai fazer o que veio para fazer da forma única e maravilhosa. Então, a gente vai trabalhar nessa sociedade do futuro muito mais por cooperação do que competição. E vai ter abundância e prosperidade para todo mundo, então a gente não precisa ficar nessa. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que pode ajudar. Ou então curte, comenta, para que a gente se ajude na comunidade, tá bom? Vamos lá, são os 3 componentes da lei do Dharma. Quais são esses componentes? Primeiro deles, estamos aqui para encontrarmos o nosso verdadeiro eu. Descobrir o eu, que o eu é espiritual, tá? Então não é o eu do ego. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa, desejoso de nascer e expressar a sua divindade. Então, olha que lindo, né? Então, gente, ó, aqui é o seguinte, precisa se dedicar a alguma prática que vai trazer essa noção diária para quebrar o paradigma que a gente está acostumado de fazer o que não gosta, de viver a vida que não quer e de passar a vida inteira sem descobrir qual é o propósito de alma, né? Pra que isso? Então eu preciso do silêncio, eu preciso praticar a meditação. A gente vai fazer um livro também de mindfulness. Gente, eu tô pondo tudo aqui para fazer para vocês, porque eu quero que o maior número de pessoas se desenvolvam. Eu quero um mundo melhor. Se eu quero um mundo melhor, eu vou dar aquilo que eu amo, né? Então, é isso. Ó, então, verdadeiro eu. Você não consegue ficar centrado no eu, você pode ficar exultante, alegre de ver, de assistir todos esses 7 passos, de começar a colocar em prática, mas o mundo vai te engolir. Se você não parar da mesma forma que você toma banho todos os dias, que você tira a craca do corpo, a sujeira, que você se alimenta da melhor forma possível ou não, né? Mas que você se preocupa com a alimentação, aquelas pessoas que se preocupam, da mesma forma você tem que se preocupar em não só dar um descanso para a tua parte física, mas encontrar a tua essência e estar com ela em contato. Então é muito importante que você faça isso. Número 2, devemos expressar o nosso talento singular. Todos nós temos um talento único. Você tem um talento só seu, único em sua expressão e maneira específica de expressá-lo. Olha o que eu falei, hein?
Quando você está fazendo essa coisa, você perde a noção do tempo. Quando você está expressando esse talento único, você penetra na consciência atemporal. Muita gente tem mais de um talento único. Isso eu acho bárbaro. Você fala assim, então um talento único não é único esse talento? O que é essa unicidade? Talento único é assim, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, não significa que façam de forma igual. Então o seu talento, o seu dom, quando identificado aquilo como talento, é único em meio à multidão, porque cada um faz de uma forma diferente. E é o que eu falei, muitas pessoas têm mais de um talento, né? Então, pode ser que um se destaque muito, pode ser que diversos se combinem. Não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de talento. Quando você identifica, você pode trabalhar nele ou você pode ignorá-lo. Mas lembre da parábola dos talentos, né? Aquilo que você não usa, definha, morre. Né? Então, se é algo que te traz muito prazer, muita felicidade, é algo que faz parte do teu Dharma, muito provavelmente, tá? Senão você não seria agraciado com esse talento. Vamos lá. 3. Devemos, e isso aqui ó, é a chave, devemos servir a humanidade. Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar a todos com quem eu tenho contato? Então tá, beleza, maravilha. Aí você fala assim, mas Carla, eu vou ajudar todo mundo? Não vai dar, não vai ter jeito. É verdade. Primeiro que a gente tem que saber também definir definição de conceito, definição de situações. É muito importante se conhecer as coisas, se colocar, ter os seus valores e adequação em tudo, né? Então, gente, ajudar não significa fazer o trabalho do outro, não significa olhar para o outro como se o outro fosse um coitado, incapaz de fazer o que tem que fazer. Depois outra, ajudar todo mundo não vai estar dando, né? Quando ele fala assim, como eu posso ajudar todos com quem eu tenho contato? Então, assim, por quê? Porque você não vai ter tempo, você não vai ter essa possibilidade. Mas, muito ajuda quem não atrapalha. Então, e ajudar pode até ser ouvindo o que a pessoa tem a dizer. Às vezes ela está necessitada de ouvir de um ouvido amigo, né? Não aquela pessoa que vai descarregar um caminhão de bosta, desculpa a palavra, mas é verdade, na tua orelha. Por quê? Porque tem gente que tem por hábito fazer isso e ela não tem ainda educação emocional. Você pode ouvir uma vez, outra e falar, olha, então agora é o seguinte, tem fulano, ou eu faço isso, entrego isso, ou tem uma hipnoterapeuta que ela possa te ajudar, né, a resolver, ou então, se for coisas pontuais, porque veja bem, o psicólogo e hipnoterapeuta pode ter uma competição desnecessária. Quando cada um conhece o outro e não se sente ameaçado, vai valorizar cada profissional. O psicólogo são terapias que vão trabalhar muitas coisas ao longo do tempo, muito necessário. O hipnoterapeuta, ele vai cuidar de coisas pontuais, então um não vai substituir o outro, tá? Coisas pontuais que podem ser tratadas por hipnoterapeuta, por exemplo, traumas. Mas acontece que quando a pessoa tem uma teimosia e ela tem toda uma coisa concatenada de agir de determinada forma, dependendo do que, por isso que é importante sempre uma anamnese, para que a gente veja se dá para atender ou não, né? E o Life Coach que ele vai te ajudar a atingir metas, objetivos, você precisa estar caminhando, você precisa ser um caminhante que você quer fazer as coisas acontecerem, né? Porque não tem como pegar um coach que não quer fazer. A gente vai e anda junto, dando a mão. Agora, alguém que está necessitando de um amigo para conversar o tempo inteiro, mas o amigo ele vai ser parcial, né? E o profissional, que daí eu falo do psicólogo, ele tem que ser imparcial, senão não fica com aquele terapeuta que ele não é bom, tá? Então tem campo para todas as pessoas, você tem que saber encontrar. Mas o que eu quero falar então aqui, quando eu parei para fazer essa parte, é porque como eu posso ajudar, e todas as pessoas que eu tenho contato, então entender o que eu posso doar, né, naquele momento que eu encontro a pessoa. E assim, a primeira coisa que eu posso doar para todas as pessoas que eu encontrar é o não julgamento. Aí você fala assim, mas eu vou conseguir viver assim? Você pode não gostar de uma atitude e entender que você não quer ter aquela atitude para sua vida. Você não pode julgar a pessoa que tem aquela atitude porque você não sabe do background dela, você não sabe de onde ela veio, para onde ela está indo, o que está acontecendo. Você pode oferecer, então, compaixão. Você pode oferecer o não julgamento, porque isso vai te ajudar a ficar no espírito. Você pode oferecer... E isso não significa compaixão, que você tem que ficar dando as coisas para as pessoas o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, você vai criar dependência desnecessária. Então é parcimônia, não é estar no ego, no bonzinho. É saber o que você faz na hora que você faz, né? Então tá. Aí você vai entender
que você dá o não julgamento, que você dá a simpatia de um sorriso. Muitas vezes a pessoa está precisando de um sorriso, de um abraço, né? Às vezes a pessoa está precisando ser ouvida porque não tem ninguém que a escute, às vezes a pessoa está sozinha no mundo. Então, são situações e situações que cabe a você medir. Mas a questão é tentar o melhor ser aberto para esse fluxo, né? E você colocar os seus talentos a serviço. E esse, como eu posso ajudar, é você então casar, né, o teu talento com a pessoa as pessoas, né? Como que eu posso servir com esse talento único ou esses talentos, essa combinação, de uma forma que eu faça pessoas felizes e atenda essas necessidades específicas que só eu vou conseguir atender e trazer bons resultados, né? Então aqui tem duas coisas que eu sublinhei que eu achei legal, que é a conclusão disso, que é assim, ó, quando você combina a capacidade de expressar o seu talento único com benefícios à humanidade, você está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Gente, olha que lindo isso. Agindo assim, somando a experiência da sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter abundância. E isso é a abundância permanente, porque o seu talento único, da sua maneira específica de expressá-lo, do benefício e dedicação dos seus semelhantes, que descobriu se perguntar como eu posso ajudar. Como eu posso ajudar? Gente, aqui deu uma bugada, porque eu estava indo de um lado para o outro, né? Em vez de o que eu vou ganhar com isso. Então é assim, ó, se você está ainda numa esfera de pensar, eu não tô nem aí ajudar ninguém, não quero nem saber disso, nem nada, os outros que se explodam, eu só quero ganhar dinheiro, vai em frente. Você não tá no Dharma, não vai entrar, e você tá um pouco ainda aquém de estar assistindo esse vídeo. Agora, se teu coração clama ali, tem uma coisa no teu coração que quer dar uma ajuda, e com aquilo que você gosta, que você ama fazer, você já está você está entrando no Dharma. Pode ser também que você já esteja no seu Dharma. Talvez você não esteja instrumentalizando da melhor forma possível, mas aqui você vai descobrir. Olha só, que interessante. Embora a meditação seja o melhor caminho para entrar no domínio do espírito, a mudança do seu diálogo interior para como eu posso ajudar também dará acesso a ele, o domínio da consciência, onde você experimenta a sua universalidade. Então eu acho que minha alma estava um tempo atrás falando, tentando conversar comigo e me colocando nisso, né? Porque ela estava o tempo todo perguntando: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Então é aquilo que eu falei antes, né? Como de repente veio para mim, falei: gente, que lindo, que gostoso isso, né? Bom, vamos lá. Chaves ou compromissos para fazer o pleno uso da lei do Dharma. Acho que eu já pedi like para vocês, peço de novo. Porque nas chaves eu peço. Peço porque é importante para todo mundo. Então a gente às vezes tem que pedir, fazer o quê, né? Vamos lá. Chaves ou compromisso para fazer o pleno uso da lei do Dharma. O primeiro é procurar o seu eu superior que está além do ego. O que você faz através de práticas espirituais, né? Então é o que eu falei um pouco antes. Que a gente tem que estar sempre cultivando, do mesmo jeito que toma banho, que se alimenta, tem que estar cultivando também. Gente, 10, 15 minutinhos por dia de meditação não mata ninguém e você está em contato com a tua essência. Quando você sentir, melhor você faz mais tempo, prolonga um pouco esse tempo. Up to you. Não se força, mas tenha disciplina para poder ter isso. 2. Descobrir os seus talentos únicos. Quando você faz isso, você se alegra, porque entra na consciência atemporal. É quando estamos em estado de graça, né? Calma que a gente vai ver mais coisas do talento aqui. 3. Se perguntar como eu posso melhor servir a humanidade. E descobrindo colocar os meus talentos únicos em prática para suprir as necessidades dos meus semelhantes. Ok, então, gente, ó, a gente está acabando, a gente está no último dia, né? Isso aqui. Senta, pega uma folha em branco, um caderno, faz uma lista, dá a resposta para 2 perguntas que eu vou fazer aqui, tá? Quando o dinheiro não é problema e você tem todo o tempo do mundo, o que você faz? Então, você vai alucinar aqui, né? Então, você pensa assim, ó, a gente tem os paradigmas muito arraigados, muito que cega a gente das coisas que a gente ama fazer. A gente até põe de lado. Quantos de vocês talvez tenha colocado na gaveta e nunca tenha tirado coisa que amava fazer quando era mais novo, né? Então, quando o dinheiro não é problema, pensa que você ganhou na Mega Sena. Você tem todo o dinheiro do mundo, você tem todo o tempo do mundo. A nossa vida aqui é fugaz, mas pensa que você tem todo o tempo, todo o dinheiro. Você vive como um rei, você não tem que pensar em nada. O que você ia fazer com o seu tempo? Lembra das coisas que verdadeiramente te dão prazer, né? Então é a primeira pergunta, a primeira resposta que você vai dar.
Senta com calma, coloca uma musiquinha, se puder meditar antes, melhor. Só escreve as perguntas, deixa elas em aberto, coloca uma música gostosa e tranquila, instrumental, faz a meditação, depois você volta, né? Pode ser que até na meditação venham essas respostas. Segundo, se você já está fazendo, já está no seu Dharma, porque tem paixão pelo que você faz, né? Desculpa, isso aqui não era pergunta, não. Se confundi-me, como dizem alguns. Então tá, vamos para a segunda pergunta aqui. Paga. Erro meu. Como melhor servir a humanidade? Responda a pergunta e coloque em prática a resposta. Então, assim, com o teu talento que você descobriu, essa coisa que você pode fazer, se você tiver todo o tempo do mundo, o dinheiro do mundo, né? Como é que você pode colocar ele a serviço da humanidade? Então, são as duas perguntas, tá? Dessa forma, você vai gerar toda a riqueza que quiser. Então, gente, construa e eles virão. Isso é de um filme, né? Então, conforme você for fazendo aquilo que você ama fazer, mas, Carla, eu não posso de um tempo pro outro, porque eu tenho as responsabilidades, tenho que pagar conta, tudo bem. Você faz as duas coisas em paralelo, que depois você vai tendo os frutos daquilo que você ama, né? Quando a sua expressão criativa combina-se às necessidades dos seus semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não manifesto para o manifesto, do reino do espírito para o mundo da forma física. Você passa a experimentar a sua vida como uma expressão milagrosa da divindade, não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação do seu próprio espírito. Gente, não é lindo isso aqui? Ai, até suspirar aqui, porque isso é bom demais. Eu quase acabei. Hoje eu não vou fazer a meditação com vocês, porque vocês já conhecem, mas eu vou fazer diferente. Eu, todas as vezes que começo, faço uma rememoração das outras leis, né? Hoje eu vou fazer assim, eu vou ler 3 páginas, praticamente do final aqui desse livrinho, porque aqui tem essa rememoração, que não tinha, né, nos outros, mas aqui tem, porque é a conclusão. E a conclusão eu vou ler nas partes mais legais aqui para vocês, eu vou ler de forma pausada, para que vocês sintam o que está aqui, né? Para que a frequência possa alcançá-los. Um minutinho aqui. Bom, vamos lá então para a conclusão. Olha que legal, presta atenção, senta que lá vem a história. A mente universal coreografa todas as coisas que estão acontecendo em bilhões de galáxias numa precisão e inteligência infalíveis. Essa inteligência é o máximo, é superior, permeia cada fibra da existência, da menor à maior, do átomo ao cosmos. Tudo o que está vivo é expressão da inteligência superior. E essa inteligência opera através das 7 leis espirituais. Se você olhar para cada célula do corpo humano, verá em seu funcionamento a expressão dessas leis. Olha que legal aqui, a gente vai para o micro agora, né? Toda célula, seja ela do estômago, do coração, do cérebro, tem sua origem na lei da potencialidade pura. O DNA é um exemplo perfeito disso. É, de fato, a expressão material da potencialidade pura. O mesmo DNA existente em todas as células expressa-se de formas diferentes para cumprir as Gente, eu comecei a pensar na panela de pressão, por isso que eu engasguei. Ó, o que não é estar presente no momento presente, né? Então aqui, ó, o mesmo DNA existente em todas as células expressa-se de formas diferentes para cumprir as exigências singulares de uma célula em particular. Cada célula opera também através da lei da doação. Ela está viva e saudável quando em seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é o de satisfação e da harmonia, mantido pelo constante movimento de dar e receber. Olha a lei do dar e receber, hein? Então você sabe receber, você sabe dar e você sabe receber. Então vamos parar com essa putaria de achar que as pessoas têm que fazer tudo de graça. Se você não é o coitado de mim, ninguém tem que fazer de graça por você. Entendeu? E você então tem que ter uma troca rica, muito boa. A gente faz pro coitado de mim um pouquinho só, mas não faz tudo. Cada célula nutre a outra e é nutrida pelas demais. Há ali um permanente estado de fluxo dinâmico que nunca é interrompido. De fato, o fluxo é a própria essência da vida da célula. É mantendo esse fluxo que ela consegue receber e dar, continuando assim a sua existência vibrante. Como que a gente está no nosso melhor? Quando a gente está dando e receber. Aí vem essa história de aposentadoria, né, galera? Fala assim, agora eu vou me aposentar, a pessoa fica doente e morre. Por quê? Porque ela não tem o que fazer. Então, talvez, se você está nesse passo, vai encontrar o que você ama e coloca para fazer. Se coloca para fazer. Não fica na inércia, não, que você adoece.
O mesmo acontece com a lei do karma, cumprida com refinamento por todas as células. Em sua própria inteligência está a resposta mais apropriada, precisa e correta a toda situação no momento em que ocorre. Olha isso, né? O que é a lei do karma? Você tem que saber, lembra que você tem que saber aquilo que você vai fazer? Senão você vai plantar coisa negativa e vai colher. A lei do mínimo esforço também é executada primorosamente por elas, que fazem o seu trabalho com eficiência silenciosa, num estado repousante de alerta. Então, assim, elas não precisam ficar ansiosas, correndo de um lado para o outro. Ah, e agora? O que eu vou ter que fazer? Elas sempre sabem o que elas têm que fazer, elas fazem, né? Já a lei da intenção e do desejo se efetiva através da utilização pelas células do poder de organização infinita da inteligência da natureza. A mais simples intenção, como a metabolização de uma molécula de açúcar, cria instantaneamente uma sinfonia de eventos no corpo, onde quantidades precisas de hormônios têm de ser secretados em momentos precisos para converter essa molécula de açúcar em energia criativa pura. Gente, olha só, ela toma a decisão de fazer as coisas que tem que fazer. Ela viu uma situação, ela age. Ela não fica pensando, será que eu vou agir? Ela sabe que ela tem que agir, ela vai agir, né? Então ela põe essa simples intenção e com o mínimo esforço a coisa vai acontecendo, né? E ela não fica ali eufórica pensando assim, ai, ó, desprendimento aqui, hein? Lei do distanciamento. Todas as células expressam ainda a lei do distanciamento. Elas se distanciam do resultado das suas intenções. Não hesitam nem se confundem, porque o seu comportamento é uma função da consciência do momento presente centrado na vida. Olha o que eu acabei de falar aqui, né? Eu estava fazendo um negócio, fui prestar atenção em outra coisa ali na panela de pressão. O que aconteceu? Eu saí do momento presente do que eu estava fazendo, por isso que eu engasguei ali no que eu estava lendo. Então é isso, gente, ó, presta atenção, vamos lá. E manifestam as células a lei do Dharma. As células têm de conhecer a sua própria fonte, o eu superior, e têm de servir a seus semelhantes e expressar os seus talentos únicos. As células do coração, do estômago, as imunológicas, têm a sua fonte no campo da potencialidade pura, no eu superior. E por estarem diretamente vinculadas a esse computador cósmico, podem expressar seus talentos únicos com tranquila facilidade e consciência atemporal. Expressando seus talentos únicos, mantém a sua integridade e a do corpo todo. O diálogo interior de cada célula do corpo humano é sempre: como eu posso ajudar? As células do coração querem ajudar as células imunológicas. Essas, por sua vez, querem ajudar as células do estômago e do pulmão. As do cérebro querem ouvir e auxiliar todas as outras. Cada célula do corpo tem apenas uma função: ajudar as outras. Olhando o comportamento das células do nosso corpo, podemos observar a mais extraordinária e eficiente expressão das 7 leis espirituais do sucesso. Essa é a genialidade da inteligência da natureza. Esses são os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. É isso, gente, ó. Dá vontade de chorar, né? Por fim, aqui ele fala mais muitas coisas, mas a gente já foi abordado, eu não quero cansá-los, mas eu vou aqui no parágrafo de conclusão que ele se utiliza no livro. Quando você começar a entender todas essas leis e passar a focalizar o seu verdadeiro propósito de vida, você vai chegar à lei do Dharma. Com a utilização dessa lei, ao expressar seus talentos singulares para satisfazer necessidades dos seus semelhantes, você receberá tudo o que quiser e quando quiser. Ficará livre e jubiloso. Expressão do amor ilimitado. Ah, é isso. É isso. Então, assim, ó, eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês sigam e coloquem em prática tudo que a gente viu aqui nesses 7 vídeos. E a tua realização, a tua felicidade é a minha felicidade. Você pode dizer, você não me conhece, é verdade, eu não te conheço. Mas a vibração e a frequência da tua felicidade ali, realizando essas coisas que fazem bem para tua alma, primeiro que se multiplicam para todo mundo lá, que você vai poder ajudar. Segundo, que vão reverberar naquilo que eu estou fazendo agora. E por Deepak nem se conta, nem se fala, né? Então a gente vai fazendo essa grande corrente. Eu tenho formação também como advogada autoralista, então sempre tive o cuidado, né, de não coloco um texto dele aqui, não posso fazer isso. Se vocês quiserem comprar o livro, hoje já tem outra capa, né? Porque é meio diferente. É fantástico esse livrinho aqui para ter em mãos, para poder se lembrar. Se você quiser assistir os vídeos de novo, vão estar à disposição no canal. E é isso.
Me conta aqui o que você achou, me conta aqui o que você vai fazer com suas informações, que dê frutos os seus talentos, pensando e lembrando na parábola dos talentos, porque eu quero ver você brilhar e ainda, se você quiser me contar, né, que foi inspiração e que você fez muitas coisas boas, eu vou ficar muito feliz. Senão eu vou ficar feliz também, se você colocou e não me contou, mas de forma inconsciente vão chegar aquelas vibrações, tá bom? É isso. Um beijo, um abraço e namastê. Meu Deus interior, saúde o teu Deus interior. Um beijo e até mais.